estamos começando mais um webinar da Amplify, primeiro webinar de 2024, e hoje nós vamos falar sobre social listening. Vamos entender aqui algumas possibilidades, use cases, principais funcionalidades e melhores práticas para essa atividade que é tão importante. Vou conduzir esse webinar para vocês. Eu sou o Rodrigo, trabalho aqui na Amplify Brasil como Solutions Consultants. Minha missão é ajudar os nossos clientes a ter a melhor experiência possível com a nossa plataforma e ainda por cima trazer conteúdos como este, de boas práticas, e ajudá-los aí a cumprir os seus desafios de negócio utilizando as nossas soluções. Um pouquinho sobre a Amplify, principalmente para quem esteja aqui e eventualmente não nos conheça. A Amplify é uma solução que foi desenvolvida para marcas sociais e digitais, que tem 3 ambientes diferentes, que nós chamamos de clouds, cada um pensando aí em atender às necessidades de diferentes times dentro da organização. Então, temos uma Social Marketing Cloud, que é focada em trazer dados de diferentes fontes e trazer aí funcionalidades relacionadas à publicação de conteúdo, geração de reportes, social listening, como veremos hoje, e também gestão e avaliação de estratégias de influenciadores e user-generated content. Temos também uma Commerce Cloud, focada em conversão de canais proprietários e sociais, com funcionalidades como o live stream, para criar lives já com a possibilidade de gerar carrinho dentro da transmissão, o Live Advisor, que é uma consultoria one-on-one, focada em tirar dúvidas e impulsionar conversão e geração de carrinho, e Ratings and Reviews, para coletar, organizar e disponibilizar avaliações e depoimentos dos clientes sobre as experiências com os nossos serviços e produtos. Por fim, uma cloud de care, que traz funcionalidades para gerir a experiência do cliente, então entender ali a relação dele com a nossa marca, com o nosso conteúdo, com nossos produtos. Então temos funcionalidades como Community, que é a primeira linha de atendimento ali, a linha de frente dentro dos canais sociais, o Care, que é o nosso Light CRM, automações que incluem roteamento de casos, divisão de casos por agentes, por tipo de tema, assunto, etc. Automações que incluem também um chatbot proprietário e o Voice of Customer para pesquisas de CSAT e NPS. Recadinhos aqui bem rápidos antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje. Então, estamos gravando este webinar. Todos que se inscreveram receberão um link com a gravação. Enviaremos por e-mail para que vocês possam rever esse conteúdo em outros momentos. Caso tenham perguntas, fiquem super à vontade para deixar as suas perguntas no Q&A do Zoom, que nós responderemos ao final da sessão. E caso tenham interesse em conhecer um pouco mais de outras funcionalidades e se aprofundar em outros conteúdos, nós temos materiais de treinamento e capacitação em learning.amplify.io. Nossa agenda de hoje vai falar então um pouco sobre o que é e para que serve o social listening, quais são as funcionalidades associadas a essa atividade. Traremos também aqui algumas dicas para construções de queries assertivas e boas práticas para a gestão dessa atividade no dia a dia. Bom, então, começando do começo, o que é social listening? Montando essa apresentação, eu procurei por algumas definições, até pensei em escrever alguma com as minhas palavras, mas eu encontrei aqui uma definição bem legal, acho que bem sucinta e bem assertiva do pessoal da Rock Content. Então, o social listening é a denominação de um conjunto de ações de monitoramento de termos-chave em diversos canais, que, quando feito de maneira certeira, pode trazer benefícios e insights para a sua marca. Eu justamente grifei esses trechos porque eu acho que faz bastante sentido, né? O social listening ele pode contribuir demais com a nossa estratégia, desde que a gente saiba como fazê-lo. E como que o listening se posiciona no cenário?
né? Então, quando a gente pensa principalmente no nosso ambiente digital, nós temos essas três esferas, né? Então, temos a Owned Media, que é nossas mídias, nossos canais proprietários. Temos o paid media, que seria a mídia paga, e earned media, que seria o que a gente talvez possa traduzir melhor como mídia espontânea, né? E aí o que a gente tem dentro de cada uma delas? Quando a gente fala de owned media, nós estamos falando dos posts, dos vídeos, dos stories que nós publicamos nos perfis da nossa marca. E aí nós podemos receber interações dentro desses canais proprietários, comentários nos conteúdos, DMs, enfim. Quando falamos de paid media, então estamos falando especificamente de anúncios, então tudo que é conteúdo pago, né? Tudo que é gerado por investimento. Então, temos dark posts, posts patrocinados, e podemos também receber interações, né? Podemos receber comentários nesses diversos tipos de anúncio. Em earned media, nós estamos falando então de tudo que é espontâneo, então marcações do perfil da marca em posts, stories, fotos. Então, aqui a gente fala especificamente de quando a gente vai lá e faz um post ou responde um comentário tagueando o perfil de uma marca. Mas além disso, temos também as menções a palavras-chave mapeadas, que entre essas palavras-chave, muito provavelmente estarão ali também a nossa marca, né? Estará ali também a nossa marca. E isso, então, é o que compreende o social listening. Quando a gente fala no ambiente da Amplify, aonde que a gente identifica cada um desses touch points, pensando especificamente nas interações que podem ser recebidas, nas marcações e nas menções. Isso já é um ponto bastante importante de considerar, já puxando um pouquinho para a nossa plataforma. Então, tudo que é proprietário, né, os comentários, os nossos conteúdos proprietários e as DMs podem ser encontrados dentro do nosso módulo de community, que faz parte da nossa Care Cloud, né, que é o nosso módulo de gestão de comunidades. Mesma coisa para os comentários em anúncios, né? Então, tudo que foi publicado de comentário dentro ali de conteúdo pago também estará disponível ali no community. Marcações do perfil da marca em posts, stories e fotos também estarão ali no módulo de gestão de comunidades. Enquanto tudo que é menções a palavras-chave que nós mapeamos e criamos uma query para pesquisar, estará dentro do listening, que na verdade também pode ser integrado ao community. Então, eu posso levar para dentro do módulo de gestão de comunidades menções à minha marca que foram feitas ali de forma indireta, vamos chamar assim, e eventualmente encontrar oportunidades ali para engajar e conversar com esses usuários, tá? A coleta de menções via social listening é popularmente, geralmente, referida como mar aberto, né? A coleta em mar aberto é um termo que a gente até usa bastante aqui na Amplify por conta da popularidade dele no mercado. Mas será que esse mar é tão aberto assim, né? Será que ele é tão amigável? Eu posso coletar tudo que eu quiser, onde eu quiser? Infelizmente, pessoal, a resposta é não, tá? Onde eu consigo coletar menções. Então, estou ali realizando uma atividade de social listening. Aonde que eu vou conseguir obter resultados? Então, nós temos três cenários aqui. Primeiro, plataformas que são abertas, que são extremamente amigáveis para esse tipo de atividade. Nós temos o X, antigo Twitter, e sites de notícias, blogs e fóruns com feed RSS. Tá? Temos plataformas que são limitadas, elas entregam menções ali de listening para nossa pesquisa, mas elas não entregam tudo, né? Pelo menos não tudo que nós gostaríamos. Então, nesse cenário, temos Instagram, Facebook e YouTube, desculpa. E por fim, temos plataformas fechadas. Essas aqui, por mais que nós gostaríamos, não vão realmente entregar nada para a gente, que é o caso de LinkedIn,
WhatsApp, TikTok, Pinterest e Snapchat, tá? São plataformas que trabalham só com dados privados e que são disponibilizados apenas para as pessoas que têm ali o privilégio de administração desses perfis. E o que que eu consigo coletar, então, nesses ambientes abertos ou parcialmente abertos? No X, eu consigo coletar qualquer post público, ou seja, perfis que não têm cadeado. No Facebook, eu consigo coletar posts publicados no feed de páginas, e isso está geralmente atrelado à conexão do seu token de administrador de uma página e eventualmente a quantidade de páginas que podem ser monitoradas ela é limitada. Então a gente não consegue ter acesso, né? Com uma ferramenta tradicional de listening, a gente não consegue ter acesso a tudo que é publicado ali nas páginas do Facebook, ainda que corresponda às keywords mapeadas ali nas nossas queries. Com o Instagram acontece uma coisa semelhante, né? Então, o Instagram nos entrega posts publicados no feed de perfis de negócios, né? Como se fossem as páginas do Facebook, também aí relacionado à conexão de token e com uma quantidade ali limitada de páginas de perfis que podem ser monitorados. O Instagram, na verdade, tem uma prerrogativa interessante que o Facebook não tem, que é a possibilidade de coletar posts publicados no feed de qualquer tipo de perfil. Aí a gente considera também perfis pessoais, que não são perfis de negócios, de marca, né? Desde que eles contenham hashtags que foram sinalizadas ali na hashtag search da plataforma. A limitação de API do Instagram relacionada a isso é a questão de quantidade de hashtags monitoradas por token conectado. Então, se eu conectar ali o perfil de Instagram da minha marca, eu consigo monitorar até 30 hashtags. Se eu tiver outro perfil de Instagram que eu posso conectar, ótimo, abro aí o portão para mais 30 hashtags e por aí vai. No YouTube, nós temos vídeos com correspondência de palavras-chave no título do vídeo ou na descrição do vídeo. Não é um reconhecimento, por exemplo, do conteúdo que está acontecendo ali no vídeo em si, na mídia em si, né? E sim no seu título ou descrição. E para sites de notícias, blogs e fóruns, é necessário que esse site tenha um feed RSS, basicamente todos têm, sem paywall e sem acesso bloqueado para crawlers, né? Então, o site realmente ele precisa estar ali aberto, disponível com seu feed RSS liberado para monitoramento. Quais são os diferenciais da Amplify pensando nesse tipo de coleta, né? Nesse tipo de cobertura? E aqui o foco é o meta. Bom, no caso do Facebook, vocês que já são usuários da Amplify, vocês sabem que vocês podem adicionar os perfis proprietários e perfis de concorrentes para monitorar dentro da plataforma, pensando em olhar ali os posts publicados nesses perfis, né? Então, o token já está ali conectado. E o nosso crawler, ele não vai direto no meta, ele vai no dataset da Amplify. Então, por conta desses perfis adicionados nas contas, nós temos ali acesso a muitos dados públicos, muitas páginas, muitos posts publicados nessas páginas. Então, o crawler do nosso listening, né, o robô do listening, vamos chamá-lo assim, ele faz a busca ali das menções dentro desse dataset da Amplify, que hoje para Facebook conta com mais de 1 milhão de páginas sendo monitoradas diariamente. A mesma coisa acontece para o Instagram, pensando aí na questão de perfis de negócios. O crawler busca no nosso dataset que tem mais de 9 milhões de perfis de Instagram sendo monitorados. Esses números são globais, tá? E quando a gente fala de hashtag search, mesma coisa. Já temos ali tokens conectados, então, ao invés de limitar por token, nós limitamos por
conta da Amplify, então cada conta pode chegar aí até 100 hashtags sendo monitoradas. E nós temos exemplos dentro do nosso benchmark, observando a atividade de listening dos clientes, em que, dependendo, obviamente, da marca, da indústria, da relevância ali dentro desse universo meta, a cobertura acaba sendo muito maior. Né? Então, eventualmente, o que é muito comum é ver que os resultados de Twitter acabam sendo mais expressivos, ou os resultados até dos sites de notícia, enfim, mas para alguns dos nossos clientes, o Instagram acaba tendo ali a maior participação de menções coletadas, justamente por essa cobertura mais ampla do nosso dataset e pelo uso adequado do monitoramento de hashtags. Mas assim, fica a dúvida, né? Por que que o social listening tem tantas limitações? Por que que eu não consigo coletar tudo o que eu quero em todos os ambientes que são importantes para a minha marca, né? LinkedIn, WhatsApp, TikTok, por exemplo, né? São ambientes extremamente importantes hoje. Primeiro, porque o modelo de negócio das plataformas não é trazer para vocês inteligência ou dados sobre conversas de usuários. As plataformas sociais, elas ganham dinheiro vendendo anúncios. E tá tudo ok, né? Normal. Temos também os problemas, né, os incidentes com vendas de dados de usuários do Meta durante a eleição americana de 2016. Isso foi um grande rebuliço na época e continua aí afetando também as nossas atividades, porque a partir desse momento a coleta ali, a disponibilidade de dados para listening no Meta, ela fica extremamente fechada. Aliado a isso, tivemos também a reação de anunciantes à inabilidade das plataformas em geral, mas principalmente do Meta, em lidar com fake news e discurso de ódio nas plataformas, principalmente ali na época da pandemia e do Black Lives Matter. As novas políticas e leis de privacidade de usuários e segurança de dados em todas as partes do mundo. Tá? Essas leis estão cada vez mais restritas, essas leis estão cada vez mais fortes, né? E as penalidades estão sendo aplicadas com mais rigor. Então, de fato, não dá para ficar disponibilizando qualquer coisa que qualquer pessoa diga ou compartilhe na internet, né? Quanto mais ainda, então, os dados dela. E aqui é uma questão conceitual, já para a gente entrar. Social listening é uma prática para obter insights estratégicos, não é uma ferramenta de vigilância. Então, a partir do momento que a gente coloca o listening para ouvir tudo o que a gente quer, coletar tudo o que a gente quer, a gente pode estar aí esbarrando em alguns limites, de certa forma, até éticos, né? É até um pouco comum as pessoas dizerem coisas do tipo que precisam saber tudo o que os funcionários estão falando sobre a empresa, sobre a marca nas redes sociais. E, né, para isso a gente precisaria de uma cobertura muito mais ampla do que existe hoje. Porém, ouvir tudo que seus funcionários estão falando sobre você, sobre a sua empresa, sobre a sua marca, não é social listening, tá? Isso é uma prática de vigilância. Mas, eventualmente, eu posso estar querendo criar aqui uma estratégia de employee branding, né? Eu quero que os meus funcionários, meus colaboradores, compartilhem conteúdo sobre a minha marca, sobre a minha empresa. Eu os encorajo a fazer isso e eu gostaria de entender o que está sendo publicado, né? O que eles estão falando, que tipo de conteúdo eles estão gerando. Mas isso também não é employee branding, tá? Employee branding é você capacitar os seus colaboradores, os seus funcionários com conteúdo relevante, com plataformas que facilitam esse tipo de compartilhamento e também a mensuração, né, da publicação desse tipo de conteúdo, né? É dar as ferramentas para que os seus colaboradores falem sobre a sua marca nas suas redes proprietárias, né? Não é colocar um crawler de listening para puxar tudo o que eles falam. Né? Então, de fato, isso não é employee branding, não é muito nosso tema de hoje, mas a gente pode até depois fazer uma discussão pensando nisso em algum outro momento.
Bom, então, depois de falar o que que é possível de ser coletado, o que não dá, o que não é o social listening conceitualmente, está na hora da gente falar então para que ele serve. Alguns dos usos de caso mais comuns do social listening são entender a reputação da marca e gerenciar crises. Provavelmente todo mundo que está aqui assistindo esse web, né, já utilizou o social listening para fazer algo desse tipo, mas dá para a gente fazer muito mais coisas. O social listening ele pode estar ali em todas as etapas da jornada do cliente. Ele pode estar atendendo ali diversos times, então times de marketing no pré-compra durante pesquisa, planejamento e análise, times de care no pós-compra para entender ali a satisfação do cliente, percepção sobre produto e serviço, prestar atendimento, né? Então, o social listening, de fato, ele pode permear tudo isso, né? Ele serve ali para identificar brand awareness, mapear tendências, entender público-alvo, entender ali o resultado de campanha, avaliar e comparar com concorrentes, identificar embaixadores e detratores de marca, fazer gestão de comunidades, pesquisa de satisfação e a nossa sempre famosa e desesperadora gestão de crises. Alguns casos de uso, então, que nós podemos pensar aqui em aplicação de listening. Quando a gente está falando de marca e campanha, né, proprietárias, então nós vamos querer entender aqui os principais assuntos e atributos que foram relacionados à nossa marca, à campanha que nós colocamos no ar, e utilizar isso para tomar decisões que eventualmente vão envolver também mudar a estratégia. Da mesma forma, entender qual que é a percepção dos clientes sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, entender o que agrada, o que desagrada, mapear essas reclamações, validar necessidades aí de desenvolvimento, aprimoramento, ou até entender se o meu público ou se o mercado estão prontos para um novo lançamento. Entender a percepção também dos concorrentes, comparar essa percepção com a da minha marca, entender os gaps dos concorrentes, então aonde eles estão falhando, seja em oferta de produto ou serviço, seja na forma como eles se comunicam, e usar isso como oportunidade para a minha marca. Entender como que as nossas parcerias com outras marcas, com influenciadores, estão sendo percebidas dentro da rede e, eventualmente, até encontrar novas oportunidades de parceria. Fazer ali a gestão de crises, então monitorar a repercussão do tópico principal da crise, entender quais são os temas associados a essa crise, em tudo em tempo real, né, para que eu possa tomar também decisões rápidas em tempo real. Mapear as tendências da indústria, então quais são os gaps, quais são os nichos que eu posso atender, como que o público-alvo se comporta, aonde que minha marca pode atuar e que de repente eu ainda não percebi essa oportunidade. E os eventos, né? Então, ações, iniciativas de patrocínio de eventos grandes, sejam eles midiáticos, físicos, enfim. Então, eu posso entender ali a percepção em tempo real e fazer todos os ajustes que sejam necessários para que tudo corra bem. E aí, temos as funcionalidades relacionadas a social listening. Né? Então, basicamente, o social listening é uma pesquisa onde eu vou criar uma query usando palavras-chave e eu tenho algumas funcionalidades aí relacionadas a isso para que essa pesquisa realmente alcance os objetivos que eu espero. Uma delas é a classificação automática de sentimento. Sentimento é provavelmente uma das métricas mais importantes, se não a mais importante, dependendo do use case, claro, para a atividade de listening. Então, não é simplesmente coletar uma menção, né? Eu preciso entender sobre o que ela fala e eu preciso entender ali qual que é a percepção, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra, e classificação automática de sentimento contribui para que
nós tenhamos ali uma inteligência artificial fazendo esse trabalho por nós. Geralmente o volume é grande, geralmente o volume ali é muito distribuído, então classificação manual por sentimento de fato acaba, classificação de sentimento manual acaba sendo em muitas vezes, quase 100% das vezes, totalmente inviável. Identificação automática de tópicos e contextos. Então, dentro de tudo aquilo que eu estou coletando, eu vou ter temas centrais, vou ter temas associados, e isso está relacionado a volume de menções, como isso repercute, e quais são as associações a esses termos principais. Então, quando a gente faz uma análise de tópicos, por exemplo, a gente consegue entender quais são os contextos geralmente mais associados a esses tópicos e qual que é ali o sentimento predominante na percepção em relação a esses tópicos e seus contextos. Tá? Também feito, esse print, obviamente, é um print aqui de uma funcionalidade de listening da Amplify, então isso também é algo que pode ser feito pela nossa plataforma, né, de forma inteligente, já trazendo insights prontos, sem que vocês tenham que se debruçar em menção por menção. Classificação por Content Labels. Né? Content Labels, para quem não conhece, são tags que existem dentro da Amplify, para que vocês possam classificar posts, interações e menções de listening por qualquer critério analítico que seja necessário. Nós chamamos essas tags na Amplify de Content Label. Então, nesse mesmo exemplo do sentimento negativo, eu tenho ali uma label de gênero, né, que foi aplicada a essa menção, baseada em uma regra que foi criada para que sempre que qualquer uma dessas palavras que vocês veem no slide for identificada dentro de uma menção, a plataforma aplique automaticamente então a label gênero. Tá? Contar com esse tipo de automação para classificar as menções por assunto também é muito importante, justamente pela questão de produtividade, né, da atividade, para ter também ali uma classificação que seja mais assertiva e deixá-los aí mais livres para analisar esses resultados dentro de relatórios. Criação de alertas para temas sensíveis. Então, quando a gente está ali trabalhando com a nossa marca, a gente sabe qual é o calcanhar de Aquiles, né? A gente sabe eventuais problemas que podem ocorrer ali. Ou, eventualmente, a gente acaba descobrindo um problema novo e quer ficar mais atento ali à ocorrência de uma repercussão maior sobre aquele tema. Então, para isso, podem ser criados alertas que vão disparar notificações sempre que houver uma flutuação ali de menções relacionadas a esse tema, seja por meio de uma detecção inteligente da inteligência da plataforma ou por um número limite ali de volume que vocês mesmos definirão no setup do alerta. E gestão de comunidades, né? Então, trazer as menções de listening para dentro de um módulo de gestão de comunidades, como o Community da Amplify, vai permitir que vocês também entendam ali oportunidades de engajar com conteúdos que trazem ali a sua marca ou qualquer tipo de mapeamento de keywords que vocês tenham feito na query, né, e eventualmente essa oportunidade de entrar na conversa, ainda que a marca não tenha sido citada ali por meio da marcação da arroba, né, pode trazer aí alguns benefícios interessantes para esse tipo de gestão. E óbvio que a gente quer ter um report bem robusto, né, para resumir todos esses resultados, todas essas menções que nós estamos coletando. Então, podemos construir dashboards customizados, observando diversas métricas e usando filtros e granularidade de dados por plataforma, sentimento e pelas labels que nós utilizamos para classificar os assuntos das menções. Quando a gente fala de eventos, principalmente, ou situações de crise, é interessante que a gente tenha um monitoramento ali em tempo real.
né, que nós veremos ali a cada minuto, ou a cada 30 minutos ou hora, dependendo do tipo de setup, nós veremos ali a atualização de volume, de sentimento, de principais keywords e hashtags que estão sendo citadas ali em relação a esse tema. Esse print que vocês veem aqui no slide, por exemplo, é da final do BBB 23, né? Então, nós colocamos uma query de listening para rodar, monitorando ali o episódio final do BBB 23, com essa tela, né, essa listening screen conectada, trazendo ali a evolução dos resultados em tempo real, os top posts por interações, né, para que a gente pudesse ali acompanhar minuto a minuto qual que era ali a repercussão do programa no seu episódio final. Antes da gente partir para esse conteúdo de construção de queries, que eu espero que já tenha despertado aí uma curiosidade em vocês, eu vou mostrar um pouquinho desses pontos que eu comentei agora na prática, tá? Então, começando aqui por um dashboard de listening para uma marca em particular. Então, nesse exemplo, nós temos aqui uma query coletando menções sobre British Airways. Fiz aqui um intervalo fixo, né, de 13 de dezembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023, né, para pegar um período aí mais antigo. E aqui nós temos, então, alguns big numbers de métricas. Então, temos o volume total de menções coletadas. Ah, as impressões em potencial dessas menções. O que isso significa? Que essas 43 mil, quase 44 mil menções que foram coletadas sobre British Airways nesse período impactaram aí mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, de usuários. Temos também as interações sociais que aconteceram dentro dessas menções. Então, essas 44 mil menções geraram mais de 1 milhão de interações. E essas 44 mil menções foram publicadas por 8.444 autores. Tá? Então a gente vê que, na verdade, tem o volume de autor, quando comparado ao número de menções, ele é bem menor. Né? Isso significa que muitos autores falam muitas vezes sobre British Airways. E aí a gente vai entender se isso é bom ou ruim. Aqui a gente tem a quebra, então, dessas menções por plataforma. Então, esse é um dos casos que Twitter e site de notícias ficam de fato à frente. E a evolução das menções ao longo do tempo, tá? Nós vemos aqui que nós temos um pico no dia 20 de dezembro de 2022. Se eu clicar aqui, a plataforma já me leva para o módulo de content e me exibe quais são todas essas menções que foram publicadas no dia 20 de dezembro para que eu possa entender melhor. Né? Provavelmente algo que saiu na mídia, já que tem um pico bem grande aqui de site de notícias além do Twitter. Aí aqui nós temos labels e sentimento. Então nós aplicamos content labels nessas menções por meio das automações e classificamos por assuntos como atraso, conteúdo gerado por usuários, reembolso, bagagem perdida. Vejam aqui a participação de menções do tema atrasos. Né? E aqui a gente tem as impressões em potencial, né? Os impactos gerados por essas menções. Delay está bem aí na frente, né? E logo depois vem Lost Luggage, né? Bagagem perdida, que apesar de não ter tido um volume tão grande de menções, impactou muita gente, né? Muita gente viu esse conteúdo. Né? Muitas impressões desses conteúdos foram geradas, o que para a marca pode ser de fato bastante complicado. Aqui a gente vê a participação de sentimento. Né? Então a gente tem bastante coisa de sentimento neutro, né? Então sem nenhum juízo de valor ali, e logo em seguida a gente tem o sentimento, aqui a participação negativa. Né? E aquele pico que a gente viu em 20 de dezembro, ele é um pico
predominantemente negativo, né? Então já dá para a gente ter muita ideia aqui de como debruçar nesses resultados e entender, né? Será que isso tem a ver, talvez, com esse pico aqui de essa participação super expressiva de bagagem perdida? Né, ou está relacionado a algum outro tema que não foi mapeado aqui, né? Então, só com esse relatório super simples, de certa forma até um pouco superficial, já dá para entender bastante coisa aqui para a gente se debruçar e analisar melhor. Aqui, um exemplo de comparação, né, de British Airways com outras companhias aéreas. Aqui já pensando em começar a olhar para os concorrentes também. Então, a gente tem aqui o share of voice das menções, autores, interações sociais e impressões em potencial. Então, a gente vê aqui que British Airways, por exemplo, gera o maior volume de menções. Só que Air Canada, né, apesar de ser aqui a segunda em volume de menções, é a que tem mais gente falando sobre ela. O volume maior de autores está em Air Canada. Então, tem muito mais gente falando, né, só que o volume de menções acaba sendo de British, concentrado em poucas pessoas. Né? E aí a gente pode tirar insights também relacionados aqui ao volume de interações sociais por marca. Então, quando pessoas falam sobre Qatar Airways, né, esses depoimentos, essas menções sobre Qatar recebem mais interações, né? E a British Airways acaba realmente, de fato, liderando aqui em impressões em potencial. E aí a gente tem a distribuição aqui por plataforma, né? Então, British Airways, Air Canada, Air France tem uma concentração muito grande no Twitter. E as duas primeiras têm bastante coisa ali em site de notícias. Mas Qatar tem aqui muita coisa no Instagram, né? Como a gente sabe que as pessoas gostam de compartilhar fotos de experiências no Instagram, de repente a gente pode assumir aqui, claro que a gente precisa olhar essas menções, mas a gente já pode começar a pensar aqui na possibilidade de que as pessoas se sentem mais propensas de compartilhar um conteúdo, uma foto legal no Instagram quando elas estão voando com a Qatar. Tá? Aqui a gente vê a participação de sentimento, então, ainda que British tenha um volume maior de menções, tem uma grande participação neutra. Quando a gente olha para a Canada, o negativo ele já é um pouco mais predominante. E aqui os assuntos mais citados, né? Então, aqui os assuntos citados de forma geral, com quebra por marca, e aqui o contrário, a marca com a quebra pelos assuntos mais citados. Tá? A gente pode também construir esse tipo de relatório para mensurar uma campanha. Então, eu tenho aqui um relatório de Black Friday, não focado em nenhuma marca, tá? É uma pesquisa sobre Black Friday de forma geral. Eu deixei essa query rodando pouco tempo, ela não vai ter todas as menções aqui da Black Friday 2023, é uma amostra pequena, mas aqui a gente tem aquelas mesmas métricas, as participações por plataforma. Aqui a gente já vê um exemplo em que o Instagram liderou em termos de representatividade de menções, sentimento por plataforma. Então, tem bastante coisa positiva no Instagram, né? Enquanto no Twitter a gente já vê uma participação negativa mais expressiva. A evolução por sentimento, né? Deixei a query parar aqui um pouquinho antes da Black Friday, só para a gente ter uma amostra. Sentimento por assunto, então aqui eu usei três classificações só. Usei preço, frete e fraude. As principais hashtags que foram mencionadas dentro das menções e os principais tópicos associados. Quando a gente sai dos nossos dashboards e a gente vem aqui para o módulo de content, a gente já pode também começar a se debruçar um pouco na análise menção por menção, né? Então, posso entender aqui de todo esse conteúdo que eu coletei,
o que é relevante, o que as pessoas estão realmente de fato falando a respeito, e aí eu posso facilitar essa análise, por exemplo, classificando os resultados por total de interações. Talvez eu queira olhar para menções que receberam um volume maior aqui de interações ou de impressões em potencial. Eu posso também, por exemplo, buscar aqui repercussão dentro do Twitter sem necessariamente coletar os retweets. Isso, inclusive, é uma possibilidade dentro do setup de query da Amplify. Você não precisa necessariamente coletar os retweets. Você pode coletar só o retweet principal para evitar comprometer ali o seu volume de coleta também. E aí eu posso simplesmente aqui filtrar os meus resultados por Twitter e classificar aqui por shares ou retweets. E aí eu já consigo identificar aqui de forma rápida, né, quais são os tweets que repercutiram mais, sem necessariamente coletar. Esse caso aqui, na verdade, eu coletei os retweets, mas eu não precisaria ter coletado, eu poderia ter trabalhado só com o retweet original. Olha a diferença que ia fazer, né? Porque esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, ele é todo igual, né? Não tem muito o que tirar de inteligência. Poderia pegar só o original e contabilizar a quantidade aqui de retweets que ele recebeu. Eu posso também fazer um filtro aqui pelas labels que eu apliquei, né? Então eu falei ali de preço, fraude, etc. Então posso filtrar aqui pela label de preço para ver então quais são essas menções que eu classifiquei com a label preço, tá? Isso é uma classificação feita de forma automática. E como que eu faço essa classificação automática? Então, dentro da Amplify, a gente tem aqui as automações e uma delas é essa aplicação de label automática. Então, a de preço, por exemplo, eu peguei aqui alguns termos, né? Poderia ter até afunilado isso um pouco mais, mas só por questão de exemplo, qualquer menção que tivesse essas palavras, caro, barato, promoção, oferta, precinho, seriam automaticamente classificadas, então, com a label de preço. Tá? O legal dessas automações é que elas podem ser colocadas em prática, inclusive de forma retroativa. Então, se eu já tenho uma query rodando, notei que surgiu um novo assunto ali que eu não estava classificando, crio a regra e ponho para classificar ali desde o início do setup da query. Tá? Se eu não quiser construir um dashboard, se eu não precisar de nada muito personalizado, eu posso utilizar os relatórios prontos aqui do Unified Analytics. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um relatório de visão agregada que eu só escolhi a query que eu queria, defini o intervalo de análise e ele já me traz aqui tudo pronto. Então, todos os resultados daquelas métricas, as tendências de evolução de autores e menções, o sentimento por plataforma, a evolução do sentimento geral, as menções, participação ali, total de menções por plataforma, os principais tópicos, as principais palavras citadas de forma positiva ou negativa, as principais keywords e emojis, temas e hashtags, autores, os principais autores em volume de impressões em potencial ou em número de menções e dados demográficos. Geralmente, esses dados demográficos são fornecidos apenas pelo Twitter. E aqui os nossos alertas, né? Então, no caso ali das companhias aéreas, nós criamos aqui um alerta focado em atraso, né? Então, nós temos ali queries rodando para cada uma daquelas companhias aéreas. Usamos todas essas queries em conjunto como fonte de dados desse alerta e definimos por meio de um filtro aqui de keywords que sempre que houver alguma menção com palavras relacionadas a atraso, cancelamento de voo, problemas com voo desse tipo, a plataforma vai nos mandar aqui
uma notificação. E a sensibilidade do alerta aqui foi definida de forma automática, mas eu poderia também definir aqui um número ali limite. Então, passou de 5 menções por hora sobre esse tema, me mande um alerta automático. Tá? Alertas, gente, a gente está muito acostumado a pensar em alerta numa situação dessa, né? Para uma gestão de crise. Mas eu posso usar alertas para entender ali flutuação e ocasiões em que as pessoas falam sobre um assunto que eu estou tentando mapear para criar uma campanha. Tá? Alertas, apesar desse nome, né, alerta, ele não precisa ser usado só para coisas negativas. Ele pode ser usado também para mapeamento de tendências. Voltando aqui então para construção de queries, tá? Então, dicas super simples e bem diretas sobre construção de queries, mas que são bastante importantes e às vezes a gente se esquece. A primeira coisa, né, definir ali o meu objetivo de pesquisa, definir o que eu quero entender, eu preciso saber qual que é a palavra-chave principal. O que que manda na minha coleta? Qual que vai ser ali o termo mais importante? E em volta dele eu vou desenhar essa pesquisa, né? Definir o meu termo, eu preciso entender se ele pode gerar algum tipo de ambiguidade. Então, de repente, sei lá, se eu estou trabalhando com a minha marca, de repente a minha marca tem um nome que pode significar outra coisa. Então, eu preciso entender quais são os termos relacionados a essa outra coisa para excluí-los da coleta. E ou posso, na verdade, incluir termos que estão relacionados à minha marca para ao meu negócio, para evitar de coletar esse lixo que não tem a ver com o meu negócio, com a minha marca. E aí a gente faz então essa combinação com os termos relacionados à indústria, negócio, atividade, que é sempre importante, ainda que a gente tenha excluído os termos de desambiguação. A gente precisa considerar que as pessoas escrevem de formas diferentes a mesma coisa, e elas podem também escrever errado, elas podem escrever com erro de grafia, elas podem escrever abreviado. Então, de que outras formas as pessoas podem se referir àquela palavra-chave que eu estou mapeando? Termos que trazem conteúdo irrelevante, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo ali um mapeamento bonitinho com palavras-chave relacionadas à nossa marca, mas aí começam a aparecer, por exemplo, anúncios de revendedores oferecendo desconto do meu produto no pagamento no Pix. Não é algo que eu quero no meu monitoramento, isso não me traz inteligência. Então talvez eu vá querer negativar Pix, desconto e coisas do tipo. E dica de ouro, a dica principal é: queries são vivas. Né? Eu posso construir uma query hoje, amanhã vai acontecer alguma coisa e eu vou precisar revê-la. Mesmo que não aconteça nada amanhã, né, eu vou tirar relatórios, eu vou analisar esses relatórios, eu vou entender essas tendências todas, e aí eu vou provavelmente encontrar necessidade de otimizar essa query, rever termos, excluir mais termos, incluir outros termos e por aí vai. Então, não deixem suas queries paradas, elas são vivas e elas precisam ser revistas com muita frequência. Tá? Por exemplo, vou pegar aqui uma query que eu simulei com Gol, a companhia aérea. Poderia ser Gol, poderia ser Vivo, poderia ser Claro, poderia ser Oi, né? Que são marcas que trazem muita ambiguidade na hora de coletar, né? Quem trabalha com social listening e já trabalhou com marcas que têm nomes ambíguos deve, né, ter pesadelos até hoje. Então, como que a gente faz essa atividade ser menos onerosa? Primeiro que a gente precisa pesquisar muito ali
quais são os atributos, o que está relacionado à nossa marca em termos de negócio, mercado, entender como que os clientes dessa marca conversam com a marca, como eles se referem a ela, para que a gente possa entender o que incluir e o que excluir. Então, exemplo super simples e super básico também, tá? A gente estava para ser bem mais rico, mas vai dar para vocês entenderem a mensagem. Se eu estou falando de Gol companhia aérea, então eu quero saber quando a Gol é citada, quando os assuntos são voo, passagem, avião, companhia aérea, check-in, aeronave, aeromoça, aeromoça comissário. Vejam que tem diversas formas de escrever as coisas pensando em plural, falta de acento, enfim. Desembarque, viagem, milhas, bagagem, Smiles, que é o programa de milhagem, aeroporto, poderia ter infraero aqui, né? Mais um monte de coisa que está relacionado a Gol companhia aérea. Só que Gol pode ser futebol, Gol pode ser o carro da Volks, né? Então eu preciso remover essas coisas. Eu preciso remover termos que são relacionados a futebol, eu preciso remover termos que são relacionados a automóveis, né? E aí também, gente, a gente tem que se preparar também para aquela coisa de a gente não precisa coletar tudo, a gente precisa coletar só o que traz inteligência. Então, sei lá, se tiver, por exemplo, com esse setup que eu fiz aqui, né, se tiver uma menção do tipo, cadê um time aqui? Corinthians, vai, jogador do Corinthians é flagrado em avião da Gol fazendo não sei o quê. Eu não vou coletar isso, né? Porque eu negativei Corinthians, eu negativei jogador. Então a gente tem que entender também essa profundidade do que a gente quer na nossa pesquisa na hora de criar os termos aqui de inclusão ou exclusão. Tem uma outra forma também de fazer isso, que é usando o operador near. O que que esse operador faz? Ele vai me trazer menções que tenham a palavra go e tenham a palavra avião, ou passagem, ou passageiro, voo, etc, 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 com até 3 palavras de distância. Esse outro exemplo aqui eu coloquei Gol e companhia com até 6 palavras de distância. Então aqui eu também já começo ali a limitar e deixar minha coleta mais assertiva também, sem que eu tenha que me preocupar tanto com exclusões de termos, tá? Eu já estou dizendo que eu quero que colete só quando o Go estiver próximo a essas palavras aqui que também são importantes para mim, tá? Para finalizar, pessoal, boas práticas de social listening. Aqui algumas dicas de como fazer que essa atividade seja realmente bastante efetiva. Não se preocupe em coletar tudo, se preocupe em coletar o que é relevante. A gente sabe que volumetria é importante, principalmente quando a gente está falando de crise, mas um volume muito grande de coleta ele só traz ruído, ele só traz lixo, ele não gera inteligência. Então, vamos pensar em coletas que são inteligentes e não abrangentes demais. Defina e revise constantemente a sua árvore de assuntos. A gente às vezes criou ali content labels que faziam sentido num determinado momento, mas agora não fazem mais. Surgiram outros temas, outras oportunidades, outros problemas. Então a gente precisa rever essa árvore e evitar um pouco de especificidade muito grande ali, porque não adianta você ter 60 labels e 2 menções com cada uma dessas labels. Isso não traz inteligência. Conte com as automações para facilitar seu trabalho. Não fique se preocupando em ficar classificando sentimento na mão. Não fique se preocupando em aplicar label na mão, buscando por palavra-chave. Conte com as automações para fazerem isso por vocês. Se você criar um setup ali direitinho, bonitinho de aplicação de labels, você já está aí com meio caminho andado. Preste bastante atenção nas variações no bus,
né? Então, às vezes a gente está acostumado com um volume ali de coleta e a flutuação pode acontecer da noite para o dia, né? Geralmente, quando a gente está lançando uma campanha, quando a gente está colocando produto novo no mercado, quando a gente está patrocinando um programa de TV, quando a gente está sujeito ao que o público vai achar daquilo, dos memes que eles vão criar a respeito, tudo isso vai mudar o nosso monitoramento. Então a gente vai ter que rever query, a gente vai ter que rever label, a gente vai ter que mudar as automações, tudo por conta das variações que acontecem aí na distribuição das menções. E pelo amor de Deus, tenham isso registrado em algum lugar. Planilha, documento, ferramenta de gestão de projetos. Documentem isso. No mês tal, deixamos de usar a label tal, porque o assunto não é mais relevante e o assunto Y se tornou uma grande tendência. Passamos a monitorar a partir dessa data e na query trocamos a palavra X pela palavra Y. Isso precisa ser documentado, porque senão a gente se perde, a gente esquece onde a gente estava indo ou de onde a gente veio. Tá? Criou o report, gerou ali um dashboard bonitão na Amplify, exporta os dashboards de períodos anteriores para você ter referência de qual que era o cenário ali. Ou, se não quiser exportar, duplica ele dentro da Amplify, muda o período de data, mas deixa ali um recorte de como era antes para poder comparar com o que é agora. Tá? Pessoal, eu já estou estourando aqui o tempo de vocês. Eu vi aqui que nós temos algumas perguntas. Eu tenho perguntas aqui sobre a disponibilidade deste material. Então, o material vai ficar disponível com gravação em vídeo, tá? E aí vocês terão a possibilidade de verificar, checar os slides novamente dentro da gravação. Temos aqui uma pergunta sobre automação, se ela funciona para posts próprios do content. Essa automação ela funciona para 3 ambientes diferentes. Eu posso sim usar para posts proprietários do content, para aplicar content labels nos meus posts, e eu posso aplicar não só nos posts proprietários, mas se eu monitoro perfis de concorrentes na Amplify, eu posso criar regras para aplicar labels nos posts dos concorrentes também, e, dependendo das estruturas que eu usei, eu posso até criar um relatório ali, comparando os pilares da minha marca com os dos concorrentes. Isso em relação aos posts publicados nos perfis, tá? Posso também usar automação para as interações, então posso aplicar labels automaticamente em comentários e DMs, além aqui também do listening, né? Pessoal, então, essas foram as perguntas de hoje. Vou deixar aqui, então, no slide os meus contatos. Quem aí já é cliente da Amplify, com certeza já tem aí meu e-mail, mas podem anotar também, fiquem aí super à vontade, caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso listening, caso queiram conhecer mais sobre a Amplify, entender outros tipos de soluções, nós estamos super abertos aí para conversar e entender como que nós podemos ajudar vocês com as diversas funcionalidades. Podem me procurar e adicionar no LinkedIn também, vou adorar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente volta em breve aí com mais conteúdos para vocês, com mais webinars interessantes para vocês. Muito obrigado pela participação de todos, pessoal, e a gente se vê numa próxima. Até logo.